nós vamos trabalhar com o simple past, que é passado simples, aquilo que já aconteceu. Em todos os verbos que você aprendeu até agora, você aprendeu a forma passado do verbo. É a segunda colocação na coluna dos verbos. Vamos pegar o primeiro verbo, lá do início, comer. Eu como, I eat, o verbo no passado, ate. Portanto, para usar o passado simples, eu simplesmente uso I ate, com a segunda colocação do verbo, ate. Esse é o passado simples afirmativo. Para afirmar com todas as pessoas, I, you, we, they, he, she or it. Tudo que eu preciso fazer é usar a segunda colocação do verbo. I ate. Eu comi. Ela comeu. She ate. Ela é igual para todos os sujeitos. Isso, porém, somente na afirmativa. Eu estou afirmando um passado que aconteceu. O passado, na interrogativa, é dado por um auxiliar. Assim como no presente eu utilizo o auxiliar do para fazer a pergunta, eu vou usar o mesmo verbo, porém, no passado. O passado de do é did. Eu preciso desse auxiliar para fazer interrogativas e negativas. Assim como eu precisava no presente, eu preciso no passado. A única diferença é a conjugação do verbo did, tanto para interrogativas como para negativas. A frase inicial: eu comi. I ate. Vamos passá-la para a interrogativa no passado. Eu comi. A estrutura da frase interrogativa permanece. Ela inicia com o auxiliar do, porém, no passado. Did. E então, a frase eu comi. Did I? O que acontece é que eu preciso que o meu verbo volte à sua forma original. Lembrem-se, eu só uso uma conjugação por frase. Eu já conjuguei o meu verbo auxiliar no passado. Portanto, o meu verbo principal precisa retornar à sua origem. Did I eat? Eu comi? Vamos ver essa estrutura de frases. No interrogativo do passado, eu começo a frase com o auxiliar did, mais o sujeito e mais o meu verbo principal. E a interrogativa? Auxiliar did, mais sujeito, mais verbo. Did I eat? Focando no fato de que o verbo precisa retornar à origem. O verbo eat, to eat, é irregular. No passado, ele fica ate. A partir do momento que eu passo ele para a interrogativa, ele volta para o seu regular, to eat. Vamos ver mais um. Vamos trabalhar com o verbo regular. Want. Ela quer. She wants. No presente, passado do verbo wanted. É um verbo regular. She wanted. Ela quis. She wanted. Vamos fazer a interrogativa desse verbo no passado. Ela quis? Eu vou começar o verbo com o auxiliar. Did. Seguido do sujeito. She. E então, o verbo principal. Want. O verbo want retorna à sua forma original. Na afirmativa do passado, she wanted. Na interrogativa do passado, did she want? O verbo retorna. Vamos ver então a negativa. Quando eu afirmo, I ate. Vamos negar. Negar no passado. Eu não comi. I. Auxiliar no passado. Did. Negativa, not. E o verbo, a sua forma original. Eat. I did not eat. A conjunção do did com a negativa not
didn't, didn't. I didn't eat. Eu não comi. Qual é a estrutura da negativa? Sujeito mais o auxiliar did e o verbo na sua forma original. Sujeito I, auxiliar did, not e o verbo na sua forma original. I did not eat. Vamos ver o outro caso, com a terceira pessoa. She wanted. Ela quis. Vamos colocar essa frase na negativa do passado. Ela não quis. Qual é a estrutura? Sujeito. She. Auxiliar did. Com a negativa not. She didn't. E então o verbo principal que volta à sua origem. She didn't want. Ela não quis. O passado, então, se dá de 3 formas. Na afirmativa, o passado simples é dado usando a segunda colocação do verbo. O verbo está no passado. Na interrogativa, eu vou usar o auxiliar did. A estrutura did mais o verbo. Did mais o sujeito mais o verbo. E na negativa, sujeito mais did mais not mais o verbo. 3 estruturas para falar do passado. Passado afirmativo, passado interrogativo e o passado negativo.